Muito bem, e hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco mais uma vez o Major Neto. Seja bem-vindo, Major. Boa noite, senhor. Obrigado pela oportunidade outra vez. Os espectadores, nosso parceiro do estado inteiro aí, uma boa noite, com certeza. Hoje um pouco mais triste, Deus levou nosso primo, 26 anos, Rafael, estava com leucemia, fez um tratamento, lutou bastante, mas hoje foi morar com Deus, nós fizemos oração, mas estamos aí, a vida continua e assim ele queria, que nós trilhássemos o caminho do sucesso e vamos atrás dele. Se Deus quiser. Conosco aqui o grande empresário Marcelo Lousada, está dando parabéns aos aniversariantes. Marcelo, você tem que vir aqui no nosso programa, hein? Solange Olindina está dando boa noite. A Igreja Lauda está dando boa noite, está dizendo que a NEP TV HD de São José, é isso? E a TV de Badibacite está retransmitindo o nosso programa. Então aproveite e já dá um abraço para São José e Badibacite. Ô meu povo aí no grande noroeste paulista, hoje nós estamos também tristes em Badibacite, né? Teve um acidente lá sábado, morreu uma criança de 11 anos no atropelamento. A cidade também está em comoção, mas a gente tem que estar lutando aí, dar força para a família, para que Deus conforte o coração dela e dos familiares. E vamos lutar para melhorar a cidade aí, a região São José do Preto, a nossa grande esteira lá da região. Cresce todo dia. Muito bem, agradecer a todos que estão nos acompanhando e pedir para vocês compartilharem aí, que é importante para saber, para ter a mensagem do Major Neto aí para todos. Aliás, eu tenho um amigo, descobri que eu tenho um amigo em Badibacite, que é o Vavá, ele é cabeleireiro lá na cidade de Badibacite. Ele morava aqui em Guarulhos e mudou, já vai fazer uns 2 anos para Badibacite. Eu até estranhei o nome da cidade, mas quando o senhor repetiu, eu falei, pô, tem um amigo lá e fala muito bem da cidade. É um amigo bom, nosso amigo também lá. É o Vavá? Vavá, é parceirão, graças a Deus. Ah, que beleza então. Me diz o seguinte, passadas as eleições e passado já um bom tempo, as manifestações continuam. Por que elas continuam, Major, na sua opinião? Sempre nós ouvimos, né, falar do terceiro turno. Terceiro turno. Mas dessa vez o terceiro turno existe. Ele está aí, nós não, o Brasil está perplexo. Por que eu imagino? Porque tudo que não há 100% de abertura, de demonstração, ele cria um ambiente de desconfiança. Uhum. É o que nós estamos, os patriotas, que são, em tese, a maioria, porque apesar que o Lula ganhou com 60 e poucos milhões de votos, 100 milhões não votou nele. Mas tudo bem, faz parte da democracia, essa é a regra. O problema é você verificar as dificuldades que houve. A gente pode até não querer acreditar, mas foi uma eleição que ela teve um lado. Os julgamentos, o nosso judiciário teve um lado na política, eu imagino, o TSE, que é um órgão que tinha que ter um órgão de tirar dúvidas, ele acabou sendo um órgão que pendeu para um lado, e isso prejudicou demais. Agora, com essa entrada desse problema que as Forças Armadas verificou na conferência das urnas, a falta de certeza. Lá nas Forças Armadas existem os maiores entendedores dessa parte de informática, mesmo porque eles ficam o tempo todo com inteligência sobre fatos do mundo. E lá tem pessoas gabaritadas. Eles, no relatório, informaram que não tiveram acesso à principal forma de conferir a veracidade dos votos, que era o código-fonte, que pediram e não foi disponibilizado, e vários outros estudiosos, outras empresas, outras pessoas independentes fizeram essa avaliação e verificaram que o código-fonte pode ser alterado, pode ser mudado, e isso gera desconfiança das pessoas. Não tem para quem recorrer. Uhum. Hoje, nós estamos no impasse. A gente fala que é impasse judiciário. Se é liberado o código-fonte e se verifica que houve uma coisa errada, aí as pessoas que conduziram isso serão processadas. Logo, dificilmente eles vão
liberar o código-fonte. E sem um código-fonte, nós vamos passar 4 anos aqui sem ter certeza dos resultados das urnas. Porque se tivesse como conferir, nós vimos agora o presidente do PL, que amanhã vai apresentar uma queixa, ela vai pedir, né, para o TSE anular os votos das urnas até 2020. Por quê? Todas as urnas, a gente fala que o patrimônio público ele é patrimoniado, tem um número. Sim. E as urnas até 2020, elas têm o mesmo número, todas são o mesmo número. Então você não tem como conferir se é a urna lá de Presidente Prudente, se é de Fortaleza, se é de Manaus. E isso gera ainda mais desconfiança. Eu não sei qual vai ser a reação do nosso tribunal eleitoral. A gente já imagina que vai ter complicação. E quando a complicação, como falou, fica o nosso nuca de bico. E quem seria o órgão responsável pelo povo? Quem é o representante do povo? É o Senado e o Parlamento, dos deputados. Porém, com esse cerceamento das redes sociais, com essa censura, eu entendo assim, eu sou jurista também, eu sou advogado, né? Aliás, tem uma questão aqui do Daniel Geraldelli. Ele diz o seguinte: boa noite, sabemos que o Major Neto é advogado e na lei como devemos manifestar na frente dos quartéis, e também eu queria saber qual procedimento então, se o presidente do senhor não ganhou, mas o governador de São Paulo ganhou com uma boa folga, vocês fizeram vários senadores, fizeram 100 deputados? 98. 98, 99. Só o PL, não é só eu, o partido PL. Então, o meu partido é o republicano. Como é que o senhor explica isso? Que vocês ganham de um lado, mas perdeu no presidente? Sim, é justamente essas desconfianças. Por exemplo, em Minas Gerais, você tem o governador, que é bolsonarista, sim, com 70% de aprovação. E lá não tem voto. Então a pessoa vota, uma pessoa que apoia o Bolsonaro e vota no presidente contra. Fica fora de foco. Agora, as manifestações que o Geraldelli perguntou na frente do quartel, todas as manifestações, democraticamente, são garantidas. Sim. A Constituição garante. E eu acho que toda vez que você vai cercear, você descumpre uma norma, descumpre uma lei, descumpre a Constituição, você abre brecha para ter outros problemas. Por exemplo, agora eles pediram para verificar se tem criança na frente do quartel, ok? Mas você pega os mesmos movimentos sociais, onde tem mulheres e crianças, não vai lá fiscalizar se tem crianças nos movimentos. Então, você analisa que os pesos não são os mesmos, estão usando medidas erradas. Então a liberdade, por que está indo no quartel? Lá tem uma área restrita das Forças Armadas que é livre. E as pessoas se sentiram lá o único caminho legítimo. Por quê? Como eu falei, o Congresso hoje está com receio. Nós tivemos o Nicolas, que é um deputado de Minas Gerais, um dos mais votados no país, com as suas redes sociais censuradas. E a rede social é o meio que o candidato, ou que o deputado, ou que o representante tem de falar com a sua população. Se ele não consegue falar, para mim é uma censura. Nós tivemos a Carla Zambelli aí também com as suas redes sociais, ela que tem milhões e milhões de seguidores, elas e outras pessoas. Nós tivemos até TV e rádios aí censurados. Isso é um passo muito ruim. Um passo muito ruim para a democracia. Por quê? Você vai entrando na seara, acabando com a liberdade, que é o bem maior de todo o país, a sua liberdade. Se você começa a cercear essa liberdade, você começa a criar um campo perigoso. Qualquer decisão sua é ruim. Essa semana, só para complementar, foi pedido um habeas corpus coletivo. Hoje o senhor Gilmar Mendes negou. Para quê? Para que as pessoas fizessem aquilo que a Constituição garante, que é a livre manifestação, desde que não haja violência. Não precisa marcar nada. Então ele está fazendo lá. Então o cara pediu um habeas corpus para exercer o seu direito constitucional. Ele não deu. Na mesma pedida, na sexta-feira,
houve uma operação da Polícia Federal na Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, onde há indícios de várias pessoas, inclusive de malversação do dinheiro público, concursos já programados. No mesmo dia, receberam um habeas corpus. E ele mandou, inclusive, devolver os celulares das pessoas que foram presas. Ou seja, o nosso judiciário hoje, ele está agindo com, eu imagino, com uma certa... com um certo lado, e não pode. Todas as decisões a partir de agora começam a ser questionadas. Assim como está a eleição. Até o dia 1º de janeiro haverá muitos questionamentos. Eu não sei como vai ser. Porque as pessoas procuram o Exército, as Forças Armadas, para ir lá. Porque é o último refúgio. Como eu falei, o refúgio primeiro da democracia é o parlamento. Mas o parlamento está calado. E você falou das eleições do primeiro turno. Quem foi eleito, ele quer o quê? Ele quer assumir. Ele não vai ter... Porque problemas. Não quer problema. Mesmo ele sendo meu representante, ele não pode. E aquele que se ousa a se manifestar, ele se manifesta por quê? Não é contra ninguém, é a favor... Porque eu votei em alguém para federal e para senador. Eu quero que essa pessoa, que é meu representante, foi eleita, que ela venha aqui em público e fale, ó, minha posição é essa. Mas se ela tomar uma posição assim hoje, ela vai ser censurada. E pode ter consequência. Olha só, Major, o pessoal da igreja aqui está nos informando que eles estão transmitindo esse programa pelo canal 17.1 de Badiba City. Tá muito bom, tá dizendo que tá muito bom o nosso canal. Olha só que bacana. Isso é uma alegria. A Badiba City não tem TV. Não tinha, né? Porque a NEP TV tá fundando... porque a cidade tem que ter voz. Sim. População tem que falar, tem um... Vamos tentar fazer uma conexão com o prefeito de Badiba City, com vereadores, com o presidente da Câmara. A gente faz uma transmissão, ele lá, a gente daqui, e a gente faz a transmissão. Sim, não é difícil fazer, não. A gente vai, com certeza, caminhar por isso aí, porque a cidade é grande lá. E eu vou pedir pro pessoal da cidade de Badiba City, meu amigo Vavá, também cabeleireiro lá em Badiba City, para que sigam as nossas redes sociais, TBL Comunicação. TBL Comunicação no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E agradecer aqui nosso amigo Dácio Galter. Boa noite, Major e Roberto. Um grande abraço do Dácio. O empresário Marcelo Lousado está reclamando aqui. Falando, nossa, sério mesmo? Ainda estão falando de Bolsonaro e Lula? Deus me livre. Então, nós precisamos consolidar. Nós estamos num período de transição. Esse período de transição vai começar o primeiro grande embate no Congresso Nacional. O fura-teto. Sim. A gente sabe que os programas sociais precisam tem prioridade no país, porque tem muita gente com fome. A gente não tem dúvida. Mas essa regra tem que ser bem clara, para a pessoa não utilizar de forma indiscriminada. E o cara, ele sem estudo, eu quero 500 milhões. Um futuro ministro fala, não, eu preciso de 200 milhões para eu melhorar a saúde. Esse dia o rapaz falou isso lá. Eu quero 150 milhões para a educação. Se você somar a conta do pessoal da transição, vai dar quase 1 bilhão de fura-teto. E essa dívida é impagável. E acaba que vai cair no nosso colo, através de aumento de impostos, aumentar a inflação. Quando aumenta a inflação, é importante que a população de baixa renda entenda. A inflação só prejudica o mais pobre. Porque para o rico ir lá comprar um arroz a 10, a 30 ou a 50, para ele pouca diferença faz. Agora, para o pobre, isso faz muita diferença. Um gás a 110, 115 reais, se for a 200, o rico vai lá comprar, não faz diferença para ele, mas para o pobre faz. E a inflação, ela é segura por vários mecanismos estatais. Um deles é o estabelecimento do teto de gastos, para nós termos reserva, para nós, para o gestor ter responsabilidade com aquilo que é nosso. Inclusive contra os empresários, contra os especuladores. Não, o mercado é nosso. Nós temos que ter uma responsabilidade. Uma fala de um presidente, quando fala assim, eu vou furar o teto e que se dane se cai a bolsa, se aumenta o dólar. Não pode. Isso é uma fala irresponsável.
Daniel Viso, grande empresário de segurança aqui da nossa região, da Grande São Paulo, ele diz o seguinte: agora o Luiz Inácio nem foi diplomado e empossado e já afirma que irá resgatar a obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical para 16.431 sindicatos. Isso é um absurdo, ou não é? Além de ser absurdo, quem paga são quem? Os trabalhadores. E às vezes nem são assistidos. Isso aí é um negócio que sobreviveu ao tempo, lá do Getúlio Vargas. Hoje o sindicato, o cara, ele entra, ele pega 3, 4 pessoas, monta o sindicato, ele fica lá, perpetua, nunca mais a eleição democrática não acontece nos sindicatos, e ele fica ali defendendo a categoria, só utiliza quando ele usa essa categoria como massa de manobra. Quando o sindicato é bom, ele não precisa de obrigatoriedade. O sindicato vai lá e paga a sua contribuição. Se eu sou obrigado, é que alguma coisa está acontecendo errado. Isso sou contra, e foi uma coisa que o Temer fez de boa. E agora querem acabar de imediato. Nós começamos um programa um pouquinho atrasado, então nós vamos dar uma adiantadinha, só uns 5 minutos a mais do que para acertar aí. O Dácio Galter, Major, o senhor acredita que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, haveria questionamento? Porque as urnas não foram questionadas no primeiro turno. É a pergunta do Dácio. Foi questionada, né? Ô, Dácio, boa noite, o Dácio, nosso parceirão lá da Cumbica lá. Na questão eu imagino que que eu falo as pessoas mais da direita, o questionamento não é quem ganhou, quem perdeu, é a lisura do processo. Esse é o maior questionamento. Se não tem problema, por que não disponibiliza o código-fonte? O código-fonte... Não foi disponibilizado? Não foi. O código-fonte não foi disponibilizado. E ele pode ser alterado com simplicidade. E como a Força Armada falou, basta um funcionário lá dentro mudar. Porque vai ser manipulado por pessoas. Embora a urna saia daqui e vá para Brasília, para onde for. Mas a manipulação dos dados pode ser feita por umas pessoas. Quando as Forças Armadas foram lá para testar essa lisura, eles não tiveram acesso. É como o rapaz da Jovem Pan falou. É igual eu chamo você para fiscalizar o meu restaurante. Só que eu falo assim, você pode ir em qualquer lugar, menos na cozinha. Mas é lá que sai a comida. Você sabe se tem rato lá dentro, se tem alguma coisa errada, se as carnes estão vencidas, se o estabelecimento cumpre as exigências sanitárias, se você entrar. Então é mais ou menos dessa forma, Dácio. Eu acho que o resultado em si não é o problema. O problema é a forma que é. Por exemplo, as inserções. Que mais de milhões de inserções não foram colocadas no ar no Nordeste. Quando foi reclamar, falou que aquilo não era o problema e de imediato mandou quem reclamou informar, inclusive, por que está fazendo aquilo lá, tipo incriminando. Isso é uma coisa, não precisava, se não tivesse problema, era só inserir lá. Por que esconde tanto? E o esconder gera dúvidas. Essas pessoas que estão nos quartéis, que estão aí clamando pela lisura do processo, elas não estão clamando por Bolsonaro votar. Não, elas querem eleições limpas. Aliás, se tiver uma eleição agora, vai ter nova eleição. Não vai proclamar o Bolsonaro presidente. Acho que não quer isso. Ele quer a lisura. Só para pegar um gancho que o senhor falou, quando você dá uma decisão que ela é contra os princípios da Constituição, para você continuar, você tem que... É que nem um mentiroso. O que acontece com o mentiroso? A cada vez que ele é questionado, ele tem que aumentar a mentira. A cada dúvida da mentira, vai questionando. Agora, nós estamos, por exemplo, lá em Mato Grosso, foi bloqueada algumas contas de empresas sérias. 48 empresas que produzem. Agora as empresas estão lá sem entregar. Vão aumentar essa falta de produtos. Essa falta de produtos acaba chegando aqui no mercado, aumenta o produto e volta o pobre pagar de novo, se faltar mercadoria. E aí as medidas vão tomar outras medidas de cerceamento, bloqueio, e vai aumentando. É igual conta de mentiroso. Cada hora está piorando a situação. É o que está no momento agora. Bom, agradecer ao Major, olha, muita gente aqui, o Dácio, a Giselda Jordão está aqui com a gente, o Maurício Goulart, estamos aqui no QG
do Comando Sudeste, São Paulo, Ibirapuera. Estamos assistindo de lá. Oi, Manda um abraço lá pro pessoal. Ô Maurício, um abraço para você aí. Eu sei que a lida não tá fácil. Eu queria dar um abraço hoje nas pessoas aí que estão acompanhando a gente. Vai continuar no YouTube lá a entrevista. Acompanhe o nosso amigo Samuel, Roberto Samuel, que é um parceiro de muito tempo. Vamos ver se a gente incrementa lá para a cidade de Badibacite a nossa parceria. Aqui é a TV que todo mundo tem acesso. Aqui não tem lado, isso é importante. Aqui não é igual a grande mídia. Nós temos liberdade de ação e de expressão. Dá um abraço pro Daniel Antônio, Daniel Secato, a Júlia, a Joana, a Camille e a Sofia, minha filha mais nova. São 7 que estão assistindo a gente aí, até a mais novinha. Toda a cidade de Guarulhos aí que tem dado nos apoio. Dá um abraço aí, parabenizar a equipe do nosso Tarcísio de Freitas, que assumiu ontem. Aliás, você tem que pegar no pé do Tarcísio, né, para ajudar a Badibacite e Guarulhos também. São duas, a cidade de Guarulhos vai ser aquinhoada com a melhora do trevo. Isso aí vai desafogar o trânsito, vai ser uma maravilha pro Pimentas, Bom Sucesso, Inocopo, Maria Dirce, aquela região vai ajoelhar, agradecer o trabalho feito pelo Tarcísio. O Rodanel também, que tem sido um problema, isso vai ser melhorado e vai funcionar. Nós vamos estar bem de via área. A Badibacite também vai ter o cinturão lá, vai ter o Rodanel, a cidade, todas, não só essas duas cidades, mas as 645 cidades do estado de São Paulo vão estar bem geridas, porque o Tarcísio demonstrou que é bom e vai fazer a diferença aqui em São Paulo, se Deus quiser. Tamo junto!